Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre Indústria 4.0, um tema da moda, quase um buzzword, como diria o outro, né? Todo mundo falando hoje de Indústria 4.0, muita gente enxergando nisso uma panaceia, né? Indústria 4.0 resolverá todos os problemas da humanidade, outros enxergando com desafios difíceis aí, ou oportunidades. Eu acho que é um tema muito, muito interessante para a gente conversar, para a gente debater, e para isso a gente conta hoje com dois grandes conhecedores do assunto, que são o Marco Rocha e a Ana Costa, que já é da casa aqui e tem nos ajudado muito, muito na elaboração aqui dos podcasts, e já esperamos a Ana Costa para apresentar podcasts também. Já estou colocando uma pressão aqui oficial aqui no ar. Sejam muito, muito bem-vindos, Marco, Ana. Vou pedir para o Marco começar se apresentando, ele que não é da casa, e depois a Ana, e a gente já mergulha aqui no nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Opa, obrigado pelo convite aí. Saúde aí o Paulo, a Ana. Meu nome é Marco Antônio Rocha, sou professor da Unicamp, do Instituto de Economia da Unicamp. Fui coordenador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, atualmente sou apenas pesquisador lá. Me dedico aos temas de economia industrial, economia da tecnologia, inovação, também desenvolvimento industrial, história industrial como um todo também. Gosto de olhar a indústria com uma perspectiva histórica e, em cima disso também, olhar o que está acontecendo nesse momento. Você está no famoso NEIT, né? É o Núcleo de Estudos... Qual é a sigla exatamente? Desculpa, Marco. Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia. Tá. Eu sei que eu sou fã do NEIT, eu vejo o trabalho de vocês e sigo vocês há muito, muito tempo, né? Então, realmente é um prazer ter... É um centro pioneiro em estudo de indústria, junto com a FRJ, né? Que é um centro muito próximo da gente. E também foi um dos centros pioneiros a estudar China, né? É sempre bom lembrar que a gente tem um tempo já, né, que a gente vem estudando desenvolvimento industrial chinês, assim como o pessoal lá da UFRJ também. E agora vocês vão ser pioneiros no estudo da Indústria 4.0. Ana Costa, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. É um prazer estar aqui nesse podcast. Assisto a todos, também sou fã de carteirinha de tudo que é falado e dito aqui. Minha história no BNDES, como você falou, bem da casa, eu trabalho no BNDES desde 98, mas no tema Indústria 4.0, desde 2016, quando eu me tornei chefe do Departamento de Bens de Capital, e com a minha equipe a gente tentou construir uma visão para o BNDES da Indústria 4.0, exatamente para ter uma visão crítica sobre quais são as consequências disso para o próprio desenvolvimento e política industrial. Então, nós escrevemos artigos desde 2016 sobre a Indústria 4.0 em si, sobre a visão da Alemanha e Estados Unidos, sobre emprego, né, sobre a construção de uma matriz tecnológica para fazer política industrial e com tecnologia e inovação. Fizemos seminários, imersões internacionais e, do ponto de vista prático, construímos ações ligadas à linha de inovação, que a gente possa trabalhar isso com as empresas, e também trabalhamos com o nosso fundo não reembolsável, Fundo de Tecnologia, desde 2016, para utilização e desenvolvimento de tecnologias na indústria 4.0 para a nossa indústria, que a gente sabe que tem bastante dificuldades para o próprio Brasil continuar e seguir essa chamada quarta revolução industrial. Eu tinha uma visão muito otimista da indústria 4.0 e ainda tenho, né? Mas comecei a virar uma chave meio de concentração industrial e barreiras de entrada. Mas antes de entrar nisso, eu queria pedir para o Marco, para a gente começar pelo começo, assim, para falar o que é, afinal de contas, a indústria 4.0, de maneira breve, obviamente, porque, enfim, né, não está claro ainda, acho que nem entre nós, né, a gente tem uma ideia mais ou menos elaborada, mas, enfim, tem gente que não sabe exatamente o que é a indústria 4.0, então acho que a gente poderia começar pelo começo mesmo, falando o que é a indústria 4.0, né, para a gente depois explorar mais, não? Sim, vou tentar apresentar uma síntese, né, da questão. A indústria 4.0, ela nasce, na verdade, com a iniciativa, eu acho que China, Estados Unidos e Alemanha, em mover, né, em apresentar uma certa convergência em algumas trajetórias tecnológicas em relação à formação do que a gente chama de sistemas ciberfísicos ou cyberfísicos, né? O que isso traz de novo? Na verdade, é uma espécie de evolução das tecnologias, já do terceiro paradigma tecnológico, mas em direção a uma certa convergência dessas tecnologias.
né? E no sentido em que a política industrial, científica e tecnológica desses três gigantes assim, se movem numa mesma direção, a gente pode apostar que tem grande chance disso se concretizar. Desculpa, Marco, cyberfísico o físico são as coisas e o cyber é a internet, né? Internet das coisas, assim, indo no popular, vai. Que você junta o paradigma das TIC, né, das tecnologias de informação, com a utilização em tecnologias mais, vamos dizer assim, físicas, né? Quer dizer, que envolvem movimento de coisa, processos dinâmicos, logísticos, etc. E você integra isso numa dimensão tecnológica. Como esses três grandes sistemas nacionais de inovação estão apontando para essa direção, né, é uma aposta um tanto segura que tem muita coisa disso, vai se concretizar, né? E a gente já tem uma série de estudos que apontam que, na verdade, a pandemia foi um fator catalisador, inclusive, de uma certa aceleração desse processo, né, principalmente pela necessidade de se utilizar mais ambientes virtuais. Então, como você colocou, quer dizer, a indústria 4.0 representa justamente a utilização industrial em serviços dessa convergência tecnológica provocado por essas políticas científicas e tecnológicas no sentido de fazer dialogar esses sistemas, quer dizer, essa dimensão cibernética, essa dimensão virtual, com a dimensão física de transporte, de processos de bens, de coisas, de serviços. Eu queria te ouvir um pouco, Ana, mas assim, minha sensação, Marco, é que a gente vive num mundo 4.0, né? Porque se a indústria 4.0 é a integração vamos dizer assim, do lado físico com o lado virtual, depois da pandemia, toda a nossa vida tá assim, né? Porque agora você pede a comida no mercado da plataforma, você compra o varejo na plataforma, você comemora aniversário na plataforma, né? Tudo. A gente vive um mundo 4.0, né? Me ocorreu aqui, conforme você falava, mas eu queria ouvir da Ana o testemunho disso, né? Porque ela está vivendo e praticando isso, né? Desde algum tempo já na economia brasileira, na economia mundial, né, Ana? Isso, assim, como eu falei, desde 2016 e hoje, no próprio âmbito da Câmara Indústria 4.0, né, fazendo, como você falou, política, assim, o que a gente chegou à conclusão é que, assim, o que é de novo, aí eu acho que como o Marco bem colocou exatamente, o avanço tecnológico com uma convergência e combinação de tecnologias chamadas habilitadoras, ou seja, transversais aos setores, e aí você tem desde as novíssimas às mais antigas, esse trabalho conjunto que cria, né, novas maturidades em processos e produtos, né, que levam, então, às disrupções, e o que tem de velho, na verdade, é esse contexto de competição global, né, como ele bem falou, de política industrial entre China e Estados Unidos, né, e a Alemanha na busca dessa liderança inovadora que começa, esses dois países já desenvolvidos começam a perceber que estão perdendo para a China, e com isso você começa a ter estratégias de reposicionamento e o uso dessas tecnologias que fazem com que o processo produtivo se torne mais flexível e comecem a possibilitar o chamado reshoring, né, a volta da indústria e das cadeias globais de valor para os próprios países desenvolvidos. E a pandemia, também como o Marco colocou, ela traz isso de uma maneira absurda, porque você tem... A própria pandemia, ela destrói as próprias cadeias, né, de suprimentos e aumenta ainda mais as necessidades que a gente tem de utilizar exatamente os modelos cyberfísicos para continuar produzindo de forma agora segura, dada a crise sanitária e econômica que a gente vive, né? Então, olha, tem várias questões, assim, meu cérebro está borbulhando aqui de questões que eu queria discutir com vocês, né? A primeira delas diz respeito a uma separação entre produção de tecnologia e consumo de tecnologia, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de indústria 4.0, tem um amigo meu que tem uma sacada maravilhosa, ele fala assim, olha, indústria 4.0 não é você colocar o Wi-Fi na fábrica de suco de laranja, né? Se você colocar o Wi-Fi na sua fábrica de suco de laranja, você não virou uma empresa de ponta da indústria 4.0. A questão é muito mais como produzir tecnologias 4.0, né? Ou seja, como tentar se aproximar da fronteira tecnológica, que hoje está sendo capitaneada, né, liderada por Estados Unidos, Alemanha e também pela China, a partir de políticas públicas monumentais, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para você, Marco, é essa, assim, como o Brasil poderia tentar dar esses saltos, assim, e
e superar essa visão simplista de que há no Brasil, inclusive entre muitos economistas, de que, não, basta a gente importar as tecnologias, basta a gente usar as tecnologias que seremos avançados. Não, usar tecnologia todo mundo usa, eu quero ver produzir tecnologia, aí que tá, esse que é o X da questão, né, Marco? Exato. Eu acho que foi no ponto aí. O que eu acho que são, tentar de forma bem assim, sintética para até passar o debate. O que são os pontos, eu acho que são cruciais, assim. Primeiro é o controle de dados. Você comentou sobre a pandemia, sobre tudo isso que a gente tem que fazer em ambiente virtual. Quer dizer, o controle e o processamento dos dados em escala será um fator fundamental para a entrada em diversos setores. Isso o Brasil tem que controlar e ficar mais atento. A gente tem grandes centros de processamento de dados que vêm do setor público, Dataprev, Serpo, Correios, uma série de produtores de dados em larga escala, que serão, vamos dizer assim, pontos estratégicos, fatores estratégicos para a entrada em diversos setores. Essa é a primeira questão que é importante. Segunda questão, se a gente pensar no Brasil, o que a gente vê do que aconteceu? Quer dizer, o Sistema Nacional de Inovação da Alemanha já é descentralizado, já historicamente. Mas tanto China quanto Estados Unidos fizeram também um esforço, ou planejam um esforço de descentralizar, de certa forma, seu Sistema Nacional de Inovação, porque nesse tipo de tecnologia é muito importante a tecnologia perto da produção do cluster produtivo. Quer dizer, está numa relação muito direta com isso. E isso o Brasil também possui uma certa... A gente está no meio do caminho, vamos dizer assim. Um outro fator que talvez seja chave para a gente entrar nesse setor, nessas novas tecnologias, é o seguinte: você tem uma série de estudos que apontam que os serviços públicos e o setor público serão um grande demandante tecnológico. Porque como essas tecnologias são, um termo peteriano, pervasivas, quer dizer, elas penetram, elas são transversais, elas também entrarão em diversas modalidades de prestação de serviço público, que vai desde saneamento, tratamento de resíduos, controle de logística urbana. Quer dizer, tudo isso será afetado e será consumidor de novas tecnologias. Então, o setor público, mas o controle sobre um conjunto de geração e processamento de dados em larga escala, que o Brasil ainda possui, quer dizer, ainda é capaz de mobilizar esses instrumentos, além dos seus bancos de fomento, todo o seu Sistema Nacional de Fomento, serão, assim, fatores fundamentais para a gente conseguir minimamente se apresentar como uma possibilidade de ser um produtor dessas tecnologias, ou pelo menos de ter empresas entrando no que a gente chama de uso customizado dessas tecnologias. Tudo bem, a gente não vai disputar, talvez, a fronteira tecnológica num primeiro momento, mas com esse conjunto institucional de fatores que a economia brasileira ainda tem, é possível a gente mobilizar e permitir que certos mercados sejam usados para a inserção de empresas brasileiras customizadoras de novas tecnologias e, portanto, de certa forma, produtoras de uso dessas novas tecnologias. Eu queria passar a palavra já para a Ana. Eu não consigo, assim, quando eu olho para isso, eu vejo, aparece na tela, assim, do meu computador, barreiras à entrada, assim, fica piscando em vermelho, assim, barreiras à entrada, porque quando a gente fala de tecnologia, né, a gente, obviamente, está pensando em poder de monopólio no final do dia, porque isso cria poder de monopólio para as empresas, sem querer carregar aqui no Economês, né, a ideia é deixar a tecla SAP ligada, mas eu estava vendo um caso dos nórdicos, né, os nórdicos começaram na mineração, aí desenvolveram maquinário, perfuratriz, toda a maquinaria ligada à parte de mineração, e agora eles deram um salto para a parte de serviços sofisticados tecnológicos, ou indústria 4.0, dessa maquinaria. Vale dizer, eles prestam agora serviços tecnológicos para o mundo inteiro. Então, não só eles vendem a máquina deles, como eles vendem todo o sistema de monitoramento de como operar aquelas máquinas da melhor forma, com uma pessoa sentada lá em Oslo, né? E aí eu olho para as empresas brasileiras e falo, putz, qual é a chance, né, dessas empresas que a Ana está vendo aí no BNDES e dando os financiamentos e fazendo o mapeamento, fala assim, qual é a chance do Brasil bater esses nórdicos, bater os alemães, né, Ana? Então, e a gente tem, obviamente, potencial, a gente tem, os ingredientes estão todos em cima da mesa. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse prato aí, né? Mas queria te ouvir, Ana, porque você está vivendo isso, né?
Essa é a grande preocupação que a gente tem desde a construção, ou seja, desde 2016, junto até com o governo, a gente vem trabalhando, né, numa estratégia nacional, e eu acho que é isso que a gente precisa, porque, como eu falei, a construção dessas tecnologias, elas não são uma onda inexorável, elas foram construídas a partir de políticas industriais com inovação, elas passaram a ser olhadas de maneira junta, né, com a constituição de tecnologias, essas habilitadoras. E como foi aqui colocado, o Marco falou, assim, a gente tem, por exemplo, áreas de atuação no país que demandam, né? Você tem a área de saúde, você tem, hoje em dia mais, né, a área de saneamento, você tem petróleo e gás, tem as próprias energias renováveis, a bioeconomia, que podem puxar, assim como os outros países têm os seus, como os Estados Unidos têm a defesa, tem a energia, a Alemanha tem também a parte de mobilidade e comunicação. O que a gente... E aí temos o Sistema Nacional de Inovação, nós temos as nossas instituições de ciência e tecnologia, temos as unidades Embrapi, temos as instituições do Senai, né, dos Institutos Senai de Tecnologia, e com isso, o que nos falta, e comparando com os outros países, é exatamente o perfil da nossa base industrial, porque é diferente, nesses outros países você tem indústrias próprias, grandes, e como você falou, que criam a barreira à entrada pela própria marca, muitas vezes, né, pela toda a força que tem, com o apoio dos seus governos, seus respectivos governos. No nosso lado, temos empresas nacionais, mas elas não são tão fortes, mesmo grandes, muitas vezes. Temos a base de micro, pequenas e médias empresas e temos as transnacionais, as subsidiárias. Eu acho que o nosso desafio como país periférico é como trabalhar com essas subsidiárias locais, que a gente sabe que tem limites de decisão em função das políticas dos seus respectivos países. Trocando em miúdos, eles não entregam a rapadura tecnológica, né? Eles mantêm então, como a gente faz como política pública para atrair isso? A gente já conseguiu isso no passado, acho que a gente precisa buscar, porque nós temos um mercado consumidor interessante. Então, como é que nós podemos... Você tem exemplos, Ana? Porque eu imagino que você, no BNDES, vocês têm linhas de fomento, quer dizer, se você puder falar um pouquinho para a gente de exemplos práticos, assim, você falou de um fundo não reembolsável. Isso, é um fundo tecnológico. Assim, se você puder dar alguns exemplos assim, concretos para a gente aterrissar aqui vamos dizer assim, no dia a dia. Sim, nós temos o Fundo Tecnológico, que é um fundo não reembolsável, onde nós financiamos as instituições de ciência e tecnologia para que, com o mercado privado, eles precisam ter um projeto conjunto com alguma empresa, e aí você tem empresas de todos os portes, inclusive subsidiárias, e com isso a gente consegue atrair a confecção, a produção de tecnologia local, utilizando parcela, assim, a gente complementa o recurso privado para que a gente consiga produzir aqui. Então, a empresa privada entra com uma contrapartida própria para financiar determinadas tecnologias, e a gente fez isso, por exemplo, no financiamento a biocombustíveis, né, a parte toda de etanol, de combustão a etanol. Nós fizemos isso também com as tecnologias elétricas também, de eletrificação, para a gente fazer os postos de fornecimento. Então, assim, e várias outras que a gente tem trabalhado, aonde a gente atrai tanto empresas nacionais de menor porte para que possam desenvolver essas tecnologias, quanto atração de P&D para a produção aqui, porque o que acontece? Normalmente as matrizes elas fazem um leilão entre as suas subsidiárias, e se a gente consegue um custo melhor na apresentação dos seus projetos, as subsidiárias ganham a possibilidade de desenvolvimento local, e com isso a gente conseguiu, por exemplo, toda a questão do etanol, até pela própria visão, né, que o país tem e capacidade de fazer alguns desenvolvimentos, e hoje cada vez mais com o uso de biocombustíveis, não só baseados no etanol, mas em biomassa e tantos outros que a gente vê por aqui. Tem até uma notícia recente de que a Volkswagen estaria colocando aqui no Brasil um centro de desenvolvimento de combustíveis híbridos, né, inclusive para trabalhar a questão dos biocombustíveis com ia falar combustível elétrico não, né, mas com motores elétricos, enfim, que eu acho que pode ser um exemplo. Como é que você vê isso, Marco, do que a gente tem feito, do que a gente poderia fazer do ponto de vista concreto? Porque eu sempre tenho a sensação que o Brasil é aquele copo meio cheio, meio vazio, né? Em tudo que eu olho, eu vejo a água na metade do copo. Aí eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque fala, puta, podia já ter enchido esse copo, né? Mas também podia estar vazio o copo, né? Então, né? Exatamente. É igual meu copo aqui, ó. Pra vocês verem que ele tá bem na metade aqui, ó.
Estamos todos, ó. Olha aí, pessoal. Eu tô no café, eu não tô na água, não. Inclusive me deu inveja do seu café. Eu sempre me arrependo de não trazer café aqui. Não, eu só funciono desse jeito. Eu acho que a Ana colocou um ponto que eu acho que vale pegar a partir daí, que é a questão do perfil industrial. Se a gente pensar o que aconteceu com a indústria brasileira lá de 90 para cá, setores que a gente mais perdeu participação foram justamente os setores de mais alta tecnologia, de maior intensidade tecnológica. Então, a gente parte para construir uma política industrial, científica e tecnológica, já de uma realidade onde o Brasil perdeu elos que a gente chama de difusores tecnológicos. Né? Quer dizer, as empresas que estão no topo, de maior complexidade tecnológica, elas já atuam dentro de um sistema manufatureiro justamente como espécies de difusoras tecnológicas. Então, a gente tem que pegar o que a gente ainda tem, quer dizer, entender o que a gente ainda existe, o que ainda existe dessas empresas de perfil mais tecnológico, entender que a gente está fazendo uma política industrial que parte justamente do esvaziamento desses gelos, que são importantes na forma, né, na construção disso. E, portanto, a gente tem que se apoiar primeiro, né, em alguns setores, em alguns segmentos de atividade que possibilitem a utilização do nosso mercado, né, a articulação com políticas pelo lado da demanda, né, com justamente a articulação com o nosso sistema de fomento, né, porque isso vai garantir justamente que essas empresas possam ganhar escala, possam, vamos dizer assim, atuar em segmentos que possuem certas barreiras já entradas por conta do próprio funcionamento do segmento, como é setor público, ou como são setores, né, como são encomendas tecnológicas muito específicas, né, e possibilita, com isso, né, utilizar justamente o lado que está meio cheio do nosso copo. Né? Quer dizer, empresas grandes que a gente ainda tem em certos segmentos interessantes para dar um upgrade tecnológico disso, o conhecimento acumulado no nosso Sistema Nacional de Inovação, quer dizer, via universidade, via centros de pesquisa, né, e a possibilidade da gente ter justamente controle sobre certos bancos de dados, sobre certos processamentos de dados muito grande para serem articulados justamente com certas atividades que possibilitem justamente encomendas tecnológicas que articulem empresas, né, de base tecnológica, startups que estão surgindo, mas também empresas que já existem dentro do que existe do ponto de vista institucional ainda no sistema industrial brasileiro. A gente tem, na verdade, o nosso ecossistema está cheio de furos, né? Como se tivesse uma estrada cheia de buraco, né? E aí você anda um pouco, mas cai num buraco, anda um pouco, cai num buraco e essa perda de densidade tecnológica aí que é o abacaxi. Justamente, se pular lá para a vanguarda, né? Tentar articular justamente essa disputa do que serão as trajetórias, o que serão o rumo dessas tecnologias habilitadoras. Mas para baixo disso, existe um mercado imenso, que é justamente a aplicação, né, a customização, que a gente chama, da aplicação dessas tecnologias para problemas específicos, para soluções tecnológicas específicas, para demandas específicas. E isso pode ser articulado numa política de fomento, justamente para a gente criar um sistema de empresas um pouco menores, mas de base tecnológica, para recompor esse tecido industrial nosso, que está extremamente esgarçado, né? E para partir daí a gente começar a se organizar para o nosso sistema industrial ter novamente elementos difusores de tecnologia, que a gente perdeu muito desde a década de 90. Você tem esse mapa aí, Ana? Você consegue enxergar os buracos aí? Porque a gente está na esperança de que o seu recapeamento aí, seu asfaltamento nos ajude a tapar esses buracos, né? Eu acho que a grande questão aqui que a gente precisa ter muito claro, né, que é o grande buraco, é exatamente qual é o nosso driver, qual é a nossa fonte de demanda. Assim como os outros países têm, às vezes é o mercado externo, porque você tem um mercado menor, como é o caso da Alemanha, ou é a defesa, né, e a saúde, como é o caso dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, eu acho que nós temos esses casos e nós precisamos exatamente conectar. E a pandemia, eu acho que deixou isso muito claro, por exemplo, na parte de saúde, né? A gente
precisa, por exemplo, produzir os IFAs, né, os insumos estratégicos aqui localmente. Nós precisamos de empresas locais que possam produzir isso. A gente não pode simplesmente achar que vai comprar, porque a gente viu que há necessidade de uma resiliência industrial no país. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa exatamente fortalecer essas tecnologias. Nós temos os ISES, nós temos que conseguir fazer essa conexão de encomendas tecnológicas. Nós temos os ISES? O que é isso? Os Institutos Senai, desculpa, Instituto Senai de Inovação, Instituto Senai de Tecnologia, nós temos as unidades em Embrapi, que são ICTs, são Institutos de Ciência e Tecnologia, por todo o Brasil, fora também as nossas FAPs, né, como a FAPESP. Então, assim, a gente tem um conhecimento tecnológico, a gente precisa juntar com as demandas industriais, e essa é a grande dificuldade que você bem falou. Eu olho uma empresa, ela acha que, vou botar Wi-Fi. Não, né, você tem que ter todo um trabalho, mas também não é tão complicado, às vezes as empresas também se assustam, elas acham que vão botar um monte de robô. Não, na verdade, você organizar o seu processo produtivo, colocar muitas vezes sensores e controlar o seu processo produtivo. Isso, assim, só isso você já ter a inteligência, o uso desses dados de maneira inteligente já vai trazer ganhos de produtividade relevantes. E depois você tem a conexão aí com as transnacionais e a sua cadeia produtiva, como é que a gente consegue fortalecer a cadeia produtiva local, para que a gente não tenha que ficar importando o tempo todo, até porque, assim, a gente precisa disso cada vez mais, porque se verificou também que muitas vezes as empresas menores, elas não têm capacidade de demanda, mesmo que vão comprar lá fora, ela não consegue comprar nada customizado, porque as empresas são grandes, elas vão vender o que tem, e aí a gente tem problemas, né? Então é importante isso, então, portanto, temos mercado, o que a gente precisa dar é uma previsibilidade, essa visão, exatamente esse driver de demanda, porque ao dar previsibilidade, inclusive para as empresas transnacionais, né, suas subsidiárias e o mercado de menor porte, ele segue essa previsibilidade dada pelo governo. Vamos trabalhar bioeconomia, vamos trabalhar em saúde, né? E a partir desses drives via demandas municipais, estaduais para essa construção, a gente consegue, isso é regulatório, então, assim, eu acho que se a gente conseguisse essa visão, a gente conseguiria fomentar essas construções locais de tecnologia, porque nós temos toda essa base. E comparando com os outros países, quando a gente fez esse estudo comparativo, o que a gente notou foi isso. O que nos falta é olhar para a nossa base produtiva, fazer uma visão customizada para o país, um país periférico, olhar poderes, né, que se remetem e fazem com que a gente seja mais fraco ou mais forte, ou como é que a gente pode também simplesmente não entrar de olhos fechados e de maneira completamente subalterna. E a gente tem capacidade de ir para além disso. Eu vejo muito isso que você está falando na China, né? Aquele plano 2025 da China é um exemplo claro disso que você diz, né? Porque o governo chinês ele elencou setores de energias verdes, de internet, de indústria 4.0, assim. Se você olha lá, eles elencaram mesmo os setores, os vetores de desenvolvimento tecnológico industrial e colocaram a demanda pública, colocaram todo o aparato regulatório, de demanda, de tarifa, de subsídio, de bancos públicos para trabalhar nessa direção. Aliás, eles estão fazendo isso agora com semicondutores, né, que é a bola da vez, porque eles perceberam que todo o edifício chinês está construído em pés de barro ali, porque, aliás, a fábrica está ali do lado, está em Taiwan, não está nem tão longe a fábrica. O problema é que a fábrica de semicondutores é em Taiwan, e Taiwan é Taiwan, né? Então, o governo chinês está desenhando agora toda essa tentativa de avanço em semicondutores. Mas eu queria voltar aqui para o Marco e para a nossa discussão especificamente de como a indústria 4.0 se constitui, e tem um aspecto aí que eu acho que é legal a gente explorar, que é a parte de serviços, porque é uma indústria que está ficando mais intensiva em serviços, né? Isso pode parecer uma contradição em termos, mas não é, porque é uma indústria que demanda serviços tecnológicos, né? De TI, de design, de marketing, de integração da máquina com o serviço prestado pela máquina. Os smartphones são um baita exemplo disso, eu acho, né? Porque o smartphone, você não sabe direito se ele é um bem ou um serviço, né? Porque tá todos aqueles aplicativos ali que na verdade, você tem milhares de serviços, né, que você usa no seu smartphone. E também um contraste que eu queria fazer e ouvir vocês é que tem muita essa ideia no Brasil de que não, o futuro da economia é uma economia de serviços, né? Só que quando a gente olha para serviços, tem dois tipos de serviços. Tem os serviços super, hiper high-tech, que estão ligados fundamentalmente a uma indústria 4.0 super avançada, e tem os serviços totalmente tradicionais, né? Nada contra esses serviços, mas o garçom, manicure, pedicure, cabeleireiro, motorista de Uber, atendente de loja, né?
Então, tenta se vender no Brasil essa ideia de que não, temos que migrar para os serviços, mas não se faz a distinção de, peraí, mas que serviço é esse, né? E acho que não dá para discutir indústria 4.0 sem falar desses serviços, inclusive, que demandam muita qualificação, né? Como é que vocês enxergam isso, começando pelo Marco? Eu vou pegar o caso concreto do complexo de saúde. Eu acho que ele ilustra muito bem, né, toda essa discussão, né, que a Ana colocou. Né? Primeiro porque ele articula com uma política de demanda. Né, um sistema público articula com uma política de demanda que vem do Estado, né, vem do próprio investimento público. Além disso, você tem um controle sobre uma base de dados imensa, mobilizado via o SUS, o Sistema Único de Saúde. Se a gente olhar em termos comparativos, por exemplo, a Índia é uma grande produtora de tecnologia na área de saúde, mas a não existência desse sistema único, né, limita o desenvolvimento industrial na área de saúde da Índia. Isso é um fator conhecido pelo próprio país. Né? A gente tem esse elo que é importantíssimo, que é esse sistema de saúde. Se a gente vê como é que a tecnologia 4.0 vai penetrar na área de saúde, né? Quer dizer, ela vai chegar provavelmente a todas as atividades, a toda forma de prestação de serviços na área de saúde. Mas ela vai começar, por exemplo, triagem, análise de risco, medicina diagnóstica, né, análise de diagnóstico. Tudo isso são serviços, né, que vão entrar e vão ser demandantes dessas novas tecnologias e vão puxar essas novas tecnologias até chegar em outras áreas mais próprias da atividade médica. Então, se você pega isso, você vê como é que uma área de serviço vai ser uma grande serviço, obviamente, muito especializado do ponto de vista técnico, né? Mas vai ser um grande demandante tecnológico. Isso também ocorrerá na indústria, né? Porque a indústria também tem todo um processo de tratamento de dados, né? De gestão de fluxo de mercadorias, de insumos, etc., né? De transporte, de manuseio de estoque, de transporte de insumo. Então, tudo isso será também demandante de atividades de processamento de dados, de controle, de elaboração de tecnologias próprias para isso. Então, essa característica da indústria 4.0, que já vinha, de certa forma, do paradigma anterior, né, do paradigma tecnológico anterior, cria um setor de serviços extremamente sofisticado. Só que, como você colocou bem, ele é acoplado, de certa forma, à indústria. A outra parte dele vai vir, de certa forma, muito acoplado, como eu disse, nos serviços públicos, na parte de prestação de serviços, tanto públicos, mas serviços de cuidados, de educação de forma geral. Então, se a gente pegar a atividade industrial e esses serviços, né, de cuidado, de educação, e de serviços públicos de forma mais geral, eles vão ser os grandes demandantes das tecnologias vindas da indústria 4.0 para a área de serviço. Né? Tudo isso será complexificado do ponto de vista tecnológico. Então, esse é um segmento que a gente tem que olhar com muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem capacidade... E a gente tem oportunidades gigantescas aí, né, Marco? Porque a gente tem uma demanda pública gigante de educação, saúde. Exatamente. Né? E a capacidade de impor certas barreiras. Por quê? Porque a gente articula uma demanda, né, que vem de política pública, né, com o controle de dados, de processos, de informação que estão por conta do Estado brasileiro ainda. Tem que tomar um cuidado imenso com isso nesse momento. Porque certas privatizações, como a do Correio, eliminam justamente a possibilidade da gente usar a informação, a geração de dados, como um fator estratégico. É um ativo fundamental. Né? Então, isso é complicadíssimo. Tem que ser olhado, um olhar para o futuro nesse momento. Né? Porque senão a gente perde o bonde da história mais uma vez. E complementando aqui, o Marco, olhando assim pelo viés, por exemplo, da internet das coisas industrial, né, que a gente acaba falando e vendo muito no nosso dia a dia. Mas se a gente olhar qual é o processo produtivo assim, do futuro que se espera usando essas tecnologias, que ele seja complexo, customizado, digital, inteligente, sustentável e que combine produtos e serviços. Então, cada vez mais, principalmente no setor de bens de capital, inclusive no Brasil, mas você pode falar Siemens, a GE, a Home, a WEG aqui no Brasil, né? O que eles cada vez mais, ao produzir a máquina, que eles são produtores de máquinas, eles já estão produzindo seus sistemas operacionais. E a ideia, assim, original, né, o que se esperava, quando eu fui na Alemanha eu vi isso, era que esse sistema operacional dessas máquinas, eles falassem ao longo de toda a cadeia de fornecedores para você ter exatamente a informação exata no momento
momento exato. E aí isso traz toda uma série de discussões. Se eu vendo a máquina, eu vendo o serviço, você cria os novos monopólios. Então, cada vez mais, cada fornecedor está criando o seu serviço com a sua máquina. A gente mesmo lá no banco criou o BNDES Serviços 4.0 e Máquinas 4.0, exatamente buscando essa junção, já vendo que não há mais como separar essa parte dos serviços intensivos em conhecimento e inteligência, e que eles são a criação ou não de novos monopólios. Você tem discussões nas próprias associações, né, na ABMAC, de você ter alguma coisa mais aberta, que você tenha maquinários que falem com várias máquinas, sistemas operacionais que falem com várias máquinas. Eles até construíram, com patrocínio nosso, um testbed, que era exatamente a junção de várias empresas nacionais e não nacionais que se falavam e puderam fazer um processo produtivo completo. Isso é muito difícil, né, Ana? Porque é o que eu costumo brincar, que o leão come carne, né? Então você tem que ficar pedindo para ele comer alface, ele até come, mas ele continua com fome, né? Porque na verdade, o que as empresas querem fazer são os seus próprios mini ecossistemas, né? A empresa que é dona da máquina, ela quer construir o seu mini ecossistema, em que ela presta o serviço, fornece o software, faz tudo para ter o cliente todo, inclusive, se possível, toda a cadeia de fornecedores na mão dela. E, de novo, não tem nenhum mal nisso. Eu acho que o fato do leão comer carne é uma característica do leão, e a gente está falando de uma economia que tem leões, né? Não adianta a gente se iludir. Mas, por outro lado, a gente tem que ter clareza da importância da política pública, né? Porque se o Estado não entrar nisso e falar, peraí um pouquinho, vamos ver se não dá para desenhar melhor, vamos ver se não dá para criar leão aqui no Brasil, a gente precisa de leão brasileiro também, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar estrategicamente nesse processo, né? Porque o meu medo é que não basta a ideia de que a gente libera tudo, privatiza tudo, e agora com a indústria 4.0, então agora que vai, né? Não, na verdade, o meu medo é que agora que não vai, né? Então, enfim, já está me dando uma agonia que a gente está chegando aqui quase uns 40 minutos, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês dois sobre essa importância da política pública, né? De como é que a gente, em todas as esferas de governo, né? Municipal, estadual, federal, bancos de fomento, enfim. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a Ana foi num ponto aí que é bem importante, né? É como está se modificando as formas de monopolização na economia mundial. Eu acho que isso é uma questão importantíssima para a gente ficar atento em relação ao desenho de política pública e ao que está se fazendo e o que está se propondo em termos de uma certa agenda de desmonte do Brasil. Quer dizer, se a gente perde certos controles sobre certos dados, sobre informações, sobre a forma como esses dados podem ser compartilhados ou não, e quem tem o controle sobre eles, também significa que a gente está definindo, talvez, certos canais de como ocorrerão certos processos de monopolização no Brasil, na indústria brasileira. Se a gente vai poder articular isso, né, com a formação de um determinado monopólio, mas com empresas locais, né, com articulação talvez com empresas públicas, etc., ou se a gente vai ceder isso para o controle internacional, para o controle estrangeiro. Né? Só para a gente ter ideia das formas de transbordamento, quer dizer, por exemplo, a Google entra cada vez mais, também apresenta cada vez mais interesses em empresas de tecnologias na área de serviços de saúde. Por quê? Porque ela consegue cruzar uma quantidade de dados, que se ela compra certos dados da área de saúde, ela tem controle até de quantos quilômetros você corre por dia. Não, a própria Apple, você pegar os smartphones, os caras estão investindo muito no quantos batimentos cardíacos você tem, aquela pulseirinha que você dorme, né? Eu já estou viciado nisso aqui, fala quantas horas eu dormi, se eu tive sono profundo, se eu não tive, quer dizer, a setor de saúde está sendo engolido, né? As empresas automobilísticas estão entrando ativamente na compra de portfólio tecnológico direcionado à direção autônoma. E isso implica também uma série de controles sobre dados. Ou seja, os grandes players mundiais estão se movendo, de certa forma, para o controle de dados e a possibilidade que o controle de certos dados e o intercruzamento com as suas próprias atividades permitem ou permitirão eles exercerem monopólio no futuro. Então, toda discussão sobre privatização, venda de ativos, etc., ela tem que ser mediada, atualmente, por essa discussão. Porque senão a gente o que está se vendendo, na verdade, é a possibilidade de uma empresa estrangeira, daqui a 5 anos, ter um monopólio sobre um setor no Brasil. É isso que está sendo negociado nesse momento. Não tem como separar uma coisa da outra. Porque a gente está numa mudança de paradigma tecnológico. E os processos de monopolização estão mudando à medida que o próprio paradigma tecnológico muda.
né? Então, esses dados relativos ao complexo de saúde, relativos à logística de encomenda, relativa a uma série de coisas que estão ligadas ao setor público, eles têm que ser olhados com atenção, né? DataPrev, esse tipo de coisa. Porque o que se vende atualmente é a barreira entrada que o controle sobre esses dados poderão criar no futuro. É isso que a gente tem que estar atento nesse momento, para a gente ter chance de poder fazer política industrial. Porque senão nem chance de fazer política industrial a gente vai ter daqui a alguns anos. Eu acho que essa que é a mensagem aí importante para a gente ficar atento. E até eu queria ouvir você bastante sobre isso, Ana, mas é que eu não vou me furtar aqui a lembrar da questão do Google, que uma das origens do Google foi dinheiro público da NSA, da Agência de Segurança Americana, que queria ter mais acesso aos dados dos americanos, especialmente no ambiente virtual, no ambiente cibernético, né? Nos anos 90 a gente falava de cibernética, parecia um negócio super futurista, né? Hoje é o nosso dia a dia. Mas é incrível, porque os americanos eles colocaram dinheiro público para construir essa base de dados, para ter esse controle de dados, e o Google é filho disso. O Google, no limite, ele é filho de dinheiro público americano, que foi colocado no Vale do Silício, né? Então, só para mostrar como o nosso desafio é grande. A gente tem dinheiro público de país rico sendo colocado para construir as bases de dados, né, Ana? Exatamente. E com toda a questão fiscal que a gente vive, né, até para a construção de políticas e as dificuldades e as barreiras que isso traz como país, é uma dificuldade enorme, porque a gente sabe que precisaria ter um esforço nacional para que a gente conseguisse não ficar dependente de recursos externo e multilateral, porque sempre vem com algum tipo de demanda, né, sobre isso. E um ponto que eu queria trazer, que você falou, Paulo, em relação à questão do Uber, dos serviços, né, também, eu queria complementar, que é muito interessante, você falar, não, o negócio é a gente ser o serviço, né, o Uber que faz a plataforma, só que a gente esquece. Uma coisa é você dirigir o Uber, outra coisa é você fazer a empresa Uber, né? Tem esses dois pontos, que aí você tem a questão da precarização do trabalho, que já é uma história mais antiga e mais, né, complicada da gente trazer, que essas tecnologias também estão piorando, né, essa questão e aumentando a desigualdade, que é um outro ponto de discussão. Você tem o seguinte, por mais que se fale que é serviço, continuamos precisando ter alguém que construa o carro. E quem constrói o carro vai construir agora o software também. Então, assim, a gente não pode ter essa visão de que, vamos fazer... Não, alguém vai ter que construir. E aí, senão, a gente vai ficar como motorista. Então, assim, eu acho que esse ponto é que precisa ficar bem claro, né, para todos nós, para que a gente saiba por que é tão relevante a gente poder fazer essa construção de tecnologia e não apenas uma mera adoção, porque a mera adoção, até pela nossa estrutura industrial, por todos os gaps que a gente colocou aqui, vai fazer com que a gente simplesmente vire meros compradores, e aí você tem, inclusive, problemas macro com balança de pagamento, né? Haja soja para a gente ter dólar para comprar esse negócio todo, né? E aí, todos os impactos na questão também da estrutura do nosso mercado de trabalho. Eu vou, antes de eu passar para vocês darem uma palavrinha final aqui, estava maravilhosa essa aula que vocês deram, e acho que a coisa do Uber realmente é simbólico disso tudo, né? Bom, primeiro dizer que eu sou fã de Uber, eu vendi meu carro, eu só ando de Uber, né? Porque as pessoas dizem que eu estou metendo pau no Uber por aí e tal. Não, não é isso. Eu quero dizer que eu sou literalmente um fã de Uber. Eu vendi meu carro, assim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi Uber. E agora eu não tenho mais preocupação de PVA, de assalto, de estacionamento, de nada, assim. Minha vida mudou por conta do Uber. Agora, isto posto, do ponto de vista econômico que a gente está discutindo aqui, a gente não produz carro, a gente não produz o software, a gente não produz a plataforma, nós viraremos todos motoristas de Uber no Brasil, porque o ponto é, onde você consegue gerar emprego nessa cadeia produtiva, que tem um filé mignon super nobre do ponto de vista tecnológico, e tem uma parte que é totalmente comoditizada, que é um motorista de Uber, né? Então, eu acho que o Uber ele simboliza um pouquinho, mas, enfim, queria passar para vocês darem umas palavras finais. Infelizmente, a gente chegou aqui no final. Eu insisto que eu queria que esse podcast tivesse 2 horas, mas não me deixam fazer isso, então vamos concluir. Beleza, foi ótimo o papo. Acho que todo mundo aprendeu muito. Eu, pelo menos, aprendi bastante aí com a Ana. Sempre bom ouvir quem tá articulando política, fazendo política de fomento nisso lá na ponta. Eu acho que a mensagem final é a seguinte: a gente está entrando num mundo que está em mudança. Eu acho que não restou dúvida nenhuma em relação aos pacotes de política econômicas, tecnológicas, industriais que foram anunciados aí
nos últimos meses, de que o mundo pós-pandemia não será, do ponto de vista de economia política internacional, o que era o mundo antes da pandemia. Quer dizer, a gente vai sair da pandemia num mundo que vai estar em um choque de gigantes, com vários sistemas manufatureiros se organizando para sobreviver disso, e está na hora da gente pensar o que a gente quer aí para o futuro do país. Né? Se é se conformar com essa posição de semicolonial, né, neocolonial, ou se é se articular o que sobrou aí do nosso copo meio cheio, e encher o restante dele para a gente poder sobreviver a esse choque de placas tectônicas aí que tem tudo para ocorrer nos próximos anos. Boa. Ana, eu corroboro aí. Suas palavras finais. Corrobora aí o que o Marco traz, porque eu acho que a grande questão do Brasil é ele se entender aí como gestora pública e outros gestores públicos, mas também eu acredito que a junção, a visão, iniciativa privada, academia e setor público é o que a gente precisa construir, mas com uma visão comum, e que fique claro que existe que não é simplesmente você adotando políticas ou copiando políticas de países que tiveram história e contexto diferenciado, que isso vai trazer como se o desenvolvimento simplesmente fosse uma escadinha, né? Tanto que é muito fácil chutar o pé da escada, como o Chang falou, né? Então, assim, como é que a gente sobe essa escada calçando, vamos calçar a escada, porque a gente sabe que não tem muitas vezes capacidade da liderança, mas a gente temos os instrumentos para isso, mas o que a gente precisa ter essa visão de que existe política e poder nessas relações. A gente precisa, acho que, aproveitar esse momento de placas tectônicas, dessa confusão geopolítica, para encontrar um espaço nas cadeias de suprimentos globais, mas, obviamente, de uma maneira que não seja no rabo da cadeia, onde você tenha, de fato, alguma agregação de valor para o país. Afinal, nós somos um país com mais de 200 milhões de pessoas e temos demandas, né, possíveis em vários setores, em vários drivers possíveis, para que a gente dê previsibilidade e capacidade de investimento para o setor privado nacional e internacional possa construir aqui, onde a gente tenha um estado de bem-estar que possibilite aí também um emprego decente, né, capacidade de emprego decente e também de melhores práticas para sustentabilidade, até por todas as questões aí que a gente vem enfrentando de mudança climática. Esse acho que é um driver que todos nós precisamos ter, mas sempre olhando, como você falou, as decisões privadas ou no nível da firma, muitas vezes, o Uber é bom no nível privado, mas como é que a gente olha isso como gestor público nessa visão mais ampla? Porque a mera soma das decisões privadas não necessariamente é bom para o todo, né? Então, acho que são esses pontos que todos nós, setor privado, público e academia, precisamos ter e construir juntos uma visão própria para as características periféricas de um país como o nosso. E eu acho que com isso a gente, sim, a gente sempre tem que ter esperança, né? A esperança, eu acho que, assim, a cada dia eu estou sempre calçando a escada para não deixarem derrubar no meu papel aqui de gestora do desenvolvimento. E queria agradecer muito poder participar e estar nessa mesa aqui, que foi muito, muito legal a discussão. Ana Costa, Marco Rocha, muito, muito obrigado. Acho que foi fantástico aqui a nossa conversa do meio desmistificando a indústria 4.0 e também, obviamente, reconhecendo oportunidades gigantescas aí, porque eu acho que não se trata de ser contra, muito pelo contrário, eu acho que tem possibilidades incríveis, como vocês bem colocaram, nesse movimento de placas tectônicas aí, de China, de Alemanha, de Estados Unidos, tem várias oportunidades surgindo, o Brasil tem o copo meio cheio, né? Vamos concluir o programa falando que ele está meio cheio, então tem oportunidades incríveis. Agora a gente não pode ter uma visão inocente de pedir para o leão comer alface, né? A gente tem que ter uma visão pragmática, realista, saber ter consciência da nossa potência e do que a gente tem de instrumentos, né? E utilizar de maneira estratégica, né? Então, enfim, agradeço muito, muito a presença de vocês aqui. Acho que vocês deram uma aula incrível aqui sobre o assunto e para todos que nos viram aqui, nos ouviram, nos assistiram, acho que ficou bastante claro, né, o que a gente tem na mesa em relação a esses temas, né? Então, muito, muito obrigado, agradeço de coração. Obrigado.